hora. É hora. É hora da história. A nossa história de hoje se passa com um personagem muito teimoso. É o Jonas. Jonas está num barco, mas como que ele veio parar aqui? Deus deu uma missão para Jonas. Era para ele ir para Nínive. Olha aqui, ele tinha que vir para esse lado. Mas ao invés de ir para Nínive, ele pegou o caminho contrário. Desceu até o porto de Jope e comprou uma passagem e embarcou no barco que ia para Tarsis. Deus mandou ele para cá e ele decidiu ir para cá, desobedecendo o que Deus havia mandado ele fazer. E Jonas estava junto com esses homens, a tripulação do barco, indo para onde? Para Tarsis. No meio do caminho, Jonas foi lá pro fundo do barco descansar. Deitou lá e começou a dormir. Mas, em meio àquela viagem, uma grande tempestade se abateu sobre o barco. Cabum, cabum, cabum! O mar começou a ficar cada vez mais bravo e parecia que o barco ia afundar porque as ondas eram muito fortes. Cabum, cabum, cabum! A tempestade estava ameaçando a vida de todos que estavam no barco. Eles foram lá e acordaram Jonas. Como é que pode, no meio de uma tempestade, alguém dormir? Jonas conseguiu. E eles tiveram que ir lá dizendo: acorde, 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 olhem para o seu Deus, porque a tempestade está muito forte. Peça para ele nos dar livramento. Jonas parou para pensar e depois de um tempo ele disse: me jogue no mar. Essa tempestade é porque eu estou fugindo de Deus. Eles pensaram e viram que não tinha outra saída. E como ele havia dito, e a situação estava ficando cada vez mais difícil, eles jogaram Jonas dentro do mar. Ticabum, 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 ticabum. O nosso personagem começou a afundar, indo para o fundo do mar. Mas de repente, um ser muito grande surgiu e engoliu o nosso personagem. E provavelmente, depois que ele engoliu Jonas, ele mergulhou lá pro fundo do mar. A situação estava cada vez mais difícil para esse personagem, porque ele estava descendo cada vez mais. E quando ele deu por si, ele estava num lugar assim: onde eu estou? Esse aqui é o ventre do peixe. Com certeza lá era muito escuro. Você tem medo do escuro? Eu teria medo se eu estivesse num escuro como esse que Jonas estava. Por quê? Porque ele estava num lugar desconhecido. Com certeza ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele deve ter ficado com um medão, não é verdade? Porque ele estava aonde? Na barriga do grande peixe. As coisas não estão nada bem para ele, não é verdade? E a palavra de Deus diz que ele ficou durante 3 dias lá na barriga desse peixe. E o peixe deve ter ido por muitos lugares com ele na barriga, não é verdade? Porque o peixe não para de nadar. Deve ter ido para muitos lugares. E Jonas lá dentro balançando e acontecendo muita coisa com ele no estômago do peixe. Situação difícil, não é verdade? E agora, quem que ia achar Jonas? Ele deve ter sentido medo. Lá em Jonas 2:2 diz que ele sentiu uma angústia. Sabe quando você fica com o peito apertado assim, que você não consegue respirar direito? É angústia. E ele
deve ter se sentido muito mal quando ele estava lá. E quem será que tá vendo Jonas lá dentro da barriga desse peixe? Será que acabou tudo para ele? Não. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Não existe lugar aonde Deus não nos veja. Olha o que diz aqui. Deus está em todos os lugares. Deus sabe tudo o que acontece com a gente. E porque Ele é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe todas as coisas. E tem todo o poder. Ele ouviu a oração de Jonas. Quando estava lá naquela situação difícil, Jonas conversou com Deus através da oração e Deus deu mais uma chance para ele. E sabe o que aconteceu? Você sabe, amiguinho, você sabe, amiguinha. O peixe vomitou Jonas lá na areia da praia. É isso que a Bíblia diz. Que o peixe vomitou Jonas lá na areia da praia. Aonde? Perto de Nínive. E depois que ele foi vomitado pelo peixe, nosso amigo teimoso decidiu fazer a vontade de Deus. Ele foi até Nínive cumprir a missão que Deus havia dado a ele, que era dizer para os ninivitas, para os moradores de Nínive, que eles tinham que se arrepender, que Deus estava dando 40 dias para eles se arrepender, porque se eles não se arrependessem das coisas ruins que eles faziam, Deus ia trazer destruição sobre aquela cidade. Mas os ninivitas, eles se arrependeram, sim. E a missão de Jonas foi bem sucedida. Hoje estamos falando sobre um medo. E na nossa história, nós vimos que o nosso personagem estava numa enrascada, não é verdade? Desobedeceu a Deus e foi parar na barriga do peixe. Com certeza ele deve ter sentido muito medo. Por quê? Porque ele estava num momento de insegurança. Onde já se viu? Na barriga de um peixe. Ele não conhecia aquele lugar. Era tudo estranho, era escuro, devia ser úmido, devia ser muito fedido. E isso trouxe medo, angústia, insegurança para esse personagem. Sabe, amiguinho, sabe, amiguinha, às vezes a gente também sente a insegurança. A gente não se sente seguro. E daí vem o quê? O medo. As coisas desconhecidas trazem medo para a vida da gente. Mas não se esqueça que nesses momentos de medo, de insegurança, que o nosso personagem passou, aqueles tripulantes daquele barco devem ter passado em meio à tempestade, que ele sentiu na barriga do peixe, eu sinto, você sente. Nós não podemos esquecer que nesses momentos de medo e de insegurança, Deus continua conosco. Lembra que eu falei para vocês? Deus está em todos os lugares, isso mesmo. E Ele pode nos ajudar a lidar com o nosso medo. Porque não faz mal sentir medo. O medo é uma emoção que vem quando a gente se sente inseguro.